Vibra meus elétrons, tudo positron? No último vídeo a gente começou a conversar sobre classificação dos óxidos e vimos o oxiácido. Vimos que os oxiácidos são compostos que quando reagem com água formam ácidos e quando reagem com bases formam sais. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando da classificação dos óxidos. Vamos lá? Então a gente já viu algumas classificações quanto ao tipo de ligação, que pode ser molecular, quando tem ligações moleculares covalentes entre metais. Óxidos iônicos, quando eu tenho um metal junto com oxigênio. E vimos quanto à maneira que reage com a água, primeiro o óxido ácido. E a partir de agora a gente vai ver as outras classificações. O segundo tipo que a gente vai ver são os óxidos básicos. Óxido básico apresenta um elemento metálico ligado ionicamente ao oxigênio. Ou seja, eu tenho um metal e esse metal ele quer fazer o quê? Ele quer perder elétrons. E eu tenho um oxigênio que quer ganhar elétrons. Então eu estou colocando alguém que quer perder elétrons com alguém que quer ganhar. Logo eles vão fazer uma ligação iônica. Essas substâncias, esses óxidos básicos, quando estão em presença de água, eles reagem formando bases. Então aqui, o Na2O, quando em contato com a água, reage formando o hidróxido de sódio. Então eu tenho um óxido básico reagindo com água, formando uma base. Outra característica desses óxidos básicos é que quando eles reagem com um ácido, eles formam sal e água. Então aqui, ó, o Na2O reagindo com ácido clorídrico forma o quê? O cloreto de sódio e água. Então eu tenho um óxido básico reagindo com ácido formando sal e água. Exemplos de óxidos básicos. A gente tem o Na2O, o K2O, o CaO, o MgO. Perceberam que normalmente a galera da família 1A ou 2A mais o oxigênio? Então, óxidos básicos normalmente é o pessoal da família 1A e 2A mais o oxigênio. Beleza? A nomenclatura oficial dos óxidos básicos se dá da seguinte maneira. Se eu tenho um elemento com NOx fixo, ele vai ser da seguinte maneira. Eu vou colocar óxido de e o nome do elemento. Então, por exemplo, Na2O. O Na ele é da família 1A, então o NOx dele é fixo, mais 1. Então, qual vai ser o nome dele? Óxido de e o nome do elemento, sódio. O bário. Bário tem NOx fixo. Qual o NOx fixo do bário? Isso. Bário é mais 2. Por quê? Porque ele é família 2A. Então, qual vai ser o nome desse óxido? Então, vai ser o quê? Óxido, não esquecemos do acento, de bário. Beleza. Eu tenho também elementos que variam NOx. Então, quando eu tenho um NOx variável, eu tenho que colocar aqueles sufixos que nós estudamos. Pro maior NOx, sufixo ico, e pro menor NOx, o sufixo oso. Então, como é que fica? Óxido, o nome do elemento e o sufixo ico, ou oso para o menor NOx. Então, olha aqui, FeO. O que acontece? Eu tenho ferro, tá? O ferro ele pode ter dois NOxes, mais 3 e mais 2. Nesse caso aqui, a gente tem o quê? A gente tem o NOx mais 2. Então, qual o nome dele? Então, vai ser o quê? Óxido. Ó, qual vai ser o nome do ferro? Fer. Então, Fer. E o sufixo para o menor NOx, oso. Então, óxido ferroso. Já para Fe2O3, eu tenho o quê? Aqui, menos 2 e mais 3. Então, eu tenho o quê? O maior NOx.
Então fica o quê? Óxido, de ferro, e o sufixo para maior, ico, óxido férrico. Beleza? É bem tranquilo, né? Terceiro tipo de óxido que a gente vai ver são os óxidos neutros. Os óxidos neutros também são chamados de óxidos inertes. O que é um óxido inerte? São aqueles óxidos que não reagem nem com água, nem com ácido e nem com base. Ou seja, eles não reagem. Você coloca esse tipo de óxido quietinho lá e ele não vai reagir com ninguém. Esses óxidos normalmente são formados por ametais, tá? Então a gente tem ligações covalentes, que eu tenho alguém que quer ganhar com o oxigênio, que também quer ganhar, e ele vai formar uma ligação covalente estável, relativamente estável. Então o que acontece? Eu posso ter o CO, o N2O e o NO. São chamados de óxidos inertes. Beleza? Os óxidos anfóteros são aqueles óxidos que na presença de um ácido se comportam como uma base e na presença de uma base se comportam como um ácido. Anfóteros, anf quer dizer dois. Então a gente tem uma dualidade ali, então ele tem um comportamento dualístico. Então ele pode ser tanto base quanto ácido, depende de quem estiver acompanhando ele. Então olha aqui, eu tenho os principais óxidos anfóteros, que é o óxido de zinco e o Al2O3, o trióxido de alumínio. São os principais óxidos anfóteros. Então, se eu tiver em presença de ácido, ele vai se comportar como uma base. Se eu tiver uma base, ele vai se comportar como ácido. São óxidos muito utilizados na indústria para fazer vários tipos de reações químicas. Já os óxidos duplos, ou também chamados de óxidos mistos, eles se comportam como se fosse um óxido estável. Então eu tenho a combinação de dois óxidos formando um outro óxido do mesmo elemento. Então eu tenho normalmente dois óxidos do mesmo elemento que se combinam para formar uma estrutura mais complexa. Por exemplo, aqui ó, o Fe3O4, chamado de magnetita. A magnetita é o minério mais magnético que nós temos. Então é a partir desse mineral que a gente consegue o óxido de ferro para fazer aço, para fazer ferro. Então o que acontece? Essa magnetita tem uma estrutura que a gente chama de espinélio. Então eu tenho uma estrutura complexa e esse espinélio invertido ele é formado pela combinação do óxido ferroso e do óxido férrico. Então a gente vai ter uma estrutura complexa que se comporta como se fosse apenas uma única estrutura, um único óxido. Outro exemplo aqui ó, também é o Pb3O4, que ele também é a junção, ele também é a combinação de dois óxidos, o PbO e o PbO2. Então eu tenho dois óxidos mais simples que se combinam e formam uma estrutura mais complexa. Olha aqui como é que funciona. Então eu tenho um óxido salino, tá? Quando eu pego esse óxido salino, que eu acabei de mostrar para vocês, e coloco na presença de um ácido, ele vai quebrar em dois sais e a água. Então a gente sabe que é um óxido duplo quando eu tenho a formação de sais diferentes. Olha aqui, o Fe2O3, quando reage com ácido clorídrico, ele forma o quê? O cloreto férrico. O FeO, quando reage com ácido clorídrico, forma o cloreto ferroso. Quando eu tenho a combinação deles, que é a magnetita, e essa magnetita reage com ácido clorídrico, ela vai formar dois tipos de cloreto. O cloreto férrico, que é o FeSl3, e o cloreto ferroso, que é o FeSl2. A gente sabe que tem dois tipos, por exemplo, pela coloração. O FeSl3 ele é mais amarelado e o FeSl2 ele é mais esverdeado.
Então a gente tem uma pequena diferença entre eles. Então essa estrutura de óxido duplo ela funciona como uma combinação, mas eu consigo separar em sais diferentes quando eu ataco com ácidos. Os peróxidos são óxidos onde o oxigênio tem um NOx -1. A gente já conversou com eles quando vimos a ideia de NOx. Então, quando eu tenho um óxido com NOx -1 no oxigênio, a gente chama de peróxido. E a característica desse tipo de óxido é que eles são capazes de liberar facilmente oxigênio, o gás oxigênio. Então, quando eu tenho peróxido, normalmente eu quebro facilmente essa molécula e libero o gás oxigênio. Além disso, eles apresentam em sua estrutura o O2, que ao reagir com água ou ácidos diluídos, formam H2O2, que é água oxigenada. Então a gente consegue produzir água oxigenada a partir da reação dos peróxidos com água ou peróxido com ácido diluído. Então aqui, os principais peróxidos que nós temos, no caso o mais comum é o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, mas nós temos outros também, olha, o L2O2. Então aqui, ó, -1, mais 1, aqui, -1, mais 1. Então Na2O2, o K2O2, o MgO2. Então aqui, ó, -1, mais 2. Então sempre que eu tiver um óxido com oxigênio -1, eu tenho um peróxido. Então aqui, um exemplo de como é que funciona. Eu pego esse peróxido e coloco em presença de água, eu vou formar o quê? Vou formar uma base e liberar o H2O2. Esse H2O2 ele é muito instável, tá? A água oxigenada ela é muito instável. Se ela é instável, ela quebra facilmente em água, H2O e O2. Outro exemplo, quando eu pego Na2O2 e reajo com um ácido diluído, vou formar o quê? Vou formar um sal e vou liberar também a minha água oxigenada, H2O2, ou peróxido de hidrogênio. A nomenclatura desses peróxidos se dá da seguinte maneira. A gente vai pegar a palavra peróxido, D e o elemento. É muito simples. Então aqui, Na2O2. Primeira coisa, vamos ver o NOx da galera. Ó, sódio mais 1, oxigênio, X. 2 vezes mais 1, mais 2 vezes X é igual a 0. Mais 2x igual a 0. 2x igual a menos 2, x igual a menos 1. Então a gente acabou de descobrir que ali eu tenho um peróxido. Então como é que é o nome dele? Peróxido D e o elemento que eu estou seguindo, que eu estou colocando para reagir com o oxigênio, que no caso quem é? O sódio. É o elemento que está ligado ao oxigênio. Então peróxido de sódio. E por último nós temos os superóxidos. Um superóxido é um composto em que o número de oxidação do oxigênio é -0,5. Então, esse oxigênio -0,5, ele é uma estrutura muito instável, tá? Normalmente os superóxidos são compostos altamente instáveis, porque não é o padrão do oxigênio ter esse tipo de NOx. E ele reage produzindo um peróxido. Então a ideia é que esse oxigênio ele vai tentar reduzir de alguma maneira, ele vai tentar ganhar oxigênio. Então ele vai reduzir para fazer o quê? Para virar um peróxido, que é um pouco mais estável que o superóxido. Aqui um exemplo para a gente. O superóxido de magnésio, o MgO4. O que acontece? Olha, eu tenho um MgO4 aqui. MgO4. Oxigênio, não sei. Magnésio, família 2A, NOx mais 2. Então, olha, 1 vezes mais 2, mais 4 vezes x igual a 0. Mais 2 mais 4x igual a 0. Passa para o outro lado.
4x igual a menos 2, x igual a menos 2 sobre 4, ou seja, x igual a menos meio. Então eu tenho um superóxido, porque o oxigênio tem NOx menos meio. Então aqui, ó, mais 2 menos meio. Outro exemplo, o superóxido de cálcio. Pessoal, esses tipos de superóxido eles são produzidos em alta pressão, em alta temperatura e são muito instáveis. Normalmente a gente não trabalha com eles, tá? Mas o nosso organismo consegue produzir esse tipo de substância a partir de algumas reações químicas. Tranquilo? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente terminou as classificações dos óxidos. Falamos dos óxidos básicos, que são aqueles que reagem com ácido formando sal e reagem com água formando base. Vimos o óxido neutro, ou também chamado de óxidos inertes, que não reagem com ninguém. Vimos os óxidos anfóteros, que são aqueles que, em presença de ácido, reagem como uma base, e em presença de base, reagem como um ácido. Vimos os peróxidos, que são óxidos que têm NOx menos 1, os superóxidos, que têm NOx menos meio, e falamos também dos óxidos mistos, que é a combinação de 2 ou mais óxidos. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!